Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos à disciplina de Física Geral 2, né? Para aqueles que eventualmente não me conhecem, eu sou o professor Aristeu, eh, vou dar essa disciplina de Física Geral 2 no curso de licenciatura em Física da Unilab. Há também alunos matriculados da Engenharia, da Matemática, tá? E, bom, esse é o nosso primeiro vídeo, e esse vídeo na aula de hoje, que é a aula inaugural da disciplina, eu vou falar para vocês como é que a disciplina vai ocorrer, tá? Então, eu vou procurar falar sobre os conteúdos, para as pessoas que queiram acompanhar o conteúdo, independente da disciplina, né, no YouTube ou em outros canais, possam entender como é que ela vai funcionar, e também, obviamente, para os alunos que estão matriculados, que vão fazer as provas e tal, tá? Então, essa é a aula que vai estabelecer esses detalhes, tá? Então, bom, a aula de hoje, o conteúdo dela é o seguinte: nós vamos falar do planejamento da disciplina, na primeira parte. Depois, como essa é a Física Geral 2, até como aquecimento, vou fazer uma breve revisão das leis de Newton. No final, eu resolvo um exercício só para aquecer um pouco, né? Para a gente voltar a ter um pouco de contato com exercício, obviamente relativo a essa revisão, né, das leis de Newton, tá bom? Então, a primeira parte, o planejamento da disciplina. Se vocês abrirem o sistema eletrônico lá, o SIGA, né, o sistema de monitoramento acadêmico, né, de acompanhamento acadêmico, vocês vão poder ver os detalhes lá, né? Então, a nossa disciplina é a disciplina de Física Geral 2, ela corre terça, quinta e sexta pela manhã, no primeiro e no segundo horário, ou seja, de 8 às 9 e de 9 às 10, né? É isso que diz esse código 35M12, terça, quinta e sexta, amanhã de 8 às 10, certo? E aí vocês podem olhar o que está previsto para cada aula, né? O que está previsto para acontecer em cada aula, desde o dia de hoje, né? No caso aqui eu estou gravando no dia 4, né? Mas vou apresentar para vocês no dia 5, a aula do dia 5, até o final da disciplina, que está aqui, segundo o planejamento inicial, para o dia 16/4/2021. Bom, claro que isso aqui é aproximado, tá? Nós vamos eventualmente ter de modificar isso aqui, ou por razões de organização da disciplina, ou às vezes por necessidade dos estudantes, mas eu gosto de fazer o planejamento para deixar a forma mais clara possível, tá? Para você saber exatamente o que é que vai ocorrer, se eventualmente você perder uma aula, você pode ter noção do que é que se tratou naquela aula e pode também se planejar ao longo do seu semestre. Nós sabemos que essa é uma disciplina que exige bastante do estudante. Eu não diria que é uma disciplina difícil, mas você precisa estudar, né? Então, nesse sentido, é melhor você estar preparado, você ter a maior quantidade de informações possíveis, né? Então, olha só. Também já coloquei aqui o planejamento das avaliações da disciplina. Tá? Então, de novo, é aproximado. Se tudo der certo, fica do jeito que está aqui. Se houver alguma necessidade, nós podemos adiantar ou eventualmente até atrasar essas avaliações. Tá? Então, pelo meu calendário, nós vamos começar com conservação do momento, 4 aulas para isso. Colisões, 5 aulas para isso, e aí já podemos fazer a nossa primeira avaliação parcial. Nessas aulas, o que é que vai acontecer? Vai haver a exposição do conteúdo, vai haver a resolução de exercícios, e eu vou dar a oportunidade de vocês apresentarem dúvidas e eu tirar essas dúvidas, certo? Entro já em mais detalhes. Tá? Então, da mesma forma, né, vocês podem ver o planejamento para gravitação, rotações e momento angular, dinâmica dos corpos rígidos, estática dos fluidos, noções de hidrodinâmica e tal. E a partir disso, vocês podem ver qual é o conteúdo que vai cair em cada uma das avaliações. Isso não vai mudar. Tá? Então, por exemplo, a nossa primeira avaliação ela vai tratar de conservação do momento e de colisões. Então, esses são os dois assuntos que vocês precisam saber para a primeira avaliação. A segunda avaliação ela vai tratar de gravitação apenas, tá? Rotações e momento angular e dinâmica dos corpos rígidos serão os assuntos cobrados na terceira avaliação parcial, enquanto estáticas dos fluidos e noções de hidrodinâmica serão cobradas na quarta avaliação parcial, tá?
datas prováveis das provas, tá? Isso aqui pode ainda ser modificado, mas essas são as datas prováveis das avaliações, tá? Vou colocar aqui prováveis, só para deixar claro que a gente pode alterar isso aqui, caso necessário, tá? Então, a primeira avaliação parcial ficou para o dia 28 de janeiro, no final desse mês agora. Cerca de 15 dias depois, já no dia 11/2, ocorre a segunda avaliação. Por que tão perto? Porque é só um assunto, que é gravitação, que é o assunto que me parece mais diferente, mais distinto dos outros. Ficou difícil de juntar a gravitação com alguma coisa. Eu poderia juntar com o assunto da terceira prova, mas aí ia ficar muita coisa para ser cobrada. E aí, como a gente sabe que tipicamente as pessoas acabam estudando um pouco mais quando está próximo da avaliação, ia ser matéria demais, tá? Essa é a minha avaliação, já ministrei dessa disciplina algumas vezes. Na terceira avaliação parcial vai ser no dia 12 de março, enquanto que a quarta ocorrerá no dia 16 de abril. Repetindo, se tudo correr conforme o planejado, tá? Qual é o formato? Como é que nós vamos fazer? Bom, vai ser uma prova escrita no horário da aula daquele dia. Então vai ser enviada por e-mail às 8 horas da manhã, uma prova para vocês, e vocês deverão resolver, né, preencher e retornar também por e-mail, escaneada ou fotografada, da forma como lhe for mais conveniente, até às 10 horas daquele dia. Então serão provas enviadas por e-mail que você deverá fazer em 2 horas, tá? Os estudantes que tiverem dificuldades, que não possuírem aparelhos eletrônicos ou tiverem dificuldades em acesso à internet, esses estudantes deverão entrar em contato comigo individualmente, tá? Eu passo já os canais. Tá? Eu sei que esse tipo de coisa acontece, e por isso que eu também estou tentando fazer esse planejamento com a maior precisão e antecedência possível, porque se você tem dificuldade de internet na sua casa, mas o seu vizinho, ou a sua tia, ou alguém que você conhece, pode lhe dar acesso naquele dia, então talvez isso possa ser mais bem organizado se você já souber como é que vai ser, né? Então, como vocês viram, tem 4 avaliações previstas. Dessas 4, será descartada a nota mais baixa, certo? Então, das 4 notas, será descartada a mais baixa e feita a média aritmética das demais, certo? Você tem 4 provas, se você perder uma, se tiver uma nota baixa em uma, será feita a média das outras 3, certo? E não vai haver segunda chamada. Porque você já está fazendo uma prova a mais, se você, por algum motivo, não puder fazer uma, você deixou de ter aquela, fica a média das outras. Se você tiver um atestado ou qualquer coisa do tipo, bom, eu entendo que é uma vantagem você fazer 4 provas de qualquer forma, mas se acontecer de alguém não poder fazer 2 provas, calhar de você ficar doente, acontecer alguma coisa, você não poder fazer duas provas, você fale comigo que isso a gente pode resolver individualmente, tá? Se tiver perguntas, se tiver dúvidas, poste lá no SIGA, tá? Porque é a forma mais fácil até de eu tirar, resolver as dúvidas que a sua dúvida muito possivelmente é a dúvida de outro aluno também, tá? E às vezes aqui esse outro aluno tem vergonha de perguntar e tal, então quando você pergunta, você ajuda os outros também, tá? Isso eu encorajo fortemente. Não existe pergunta boba ou pergunta inadequada, de jeito nenhum. Inadequado é não perguntar, é ficar com a dúvida, tá? Essa é a pior coisa que você pode fazer, é você não fazer as suas perguntas, tá? Essa é a pior coisa possível, tá? Então, para esclarecer as dúvidas, a gente pode marcar encontros síncronos, tá? Eu vou procurar fazer uma enquete no SIGA previamente, para marcar naquele dia, saber, pelo menos um dia que a maioria possa, tá? Eu sei que acesso à internet continua sendo um desafio. Preferiria que as perguntas fossem feitas no SIGA ou por e-mail, e aí eu respondo nos vídeos seguintes, né, à medida do possível. Eu vou encaixando a sua pergunta. Você me perguntou uma coisa, eu tenho um bom exemplo para dar para aquilo, eu faço um vídeo só com aquele exemplo, tá? Porque é a melhor forma de acessar todos os estudantes. Tentar mimetizar um pouco aquela dinâmica que a gente tem na sala de aula. Que um aluno pergunta e aí aquela pergunta acaba sendo útil para os outros. Tá? Então vou tentar colocar um pouco disso nos vídeos, tá?
Bom, aqueles que desejarem poderão entrar em um grupo de WhatsApp da turma, né? Então eu sugiro que alguns dos alunos criem o grupo, pode me incluir, me peça que eu mando meu número por e-mail, e aí a gente também fica com um canal de comunicação, até para facilitar, né? Às vezes os estudantes têm dificuldades para baixar os vídeos, ou sei lá, eu esqueço de postar alguma coisa, né? Então um canal de comunicação é sempre uma coisa muito boa. Se puderem, eu preferiria que o contato seja nesse grupo ou por e-mail, ou pelo Siga, tá? E se você precisar, você pode usar o e-mail, tá? E meu e-mail também. Tá? Agora eu recebo tanto e-mail, rapaz, que às vezes alguma coisa se perde. Então, se você fizer pelo Siga, é um pouco mais garantido, certo? Bom, a bibliografia. Eu vou usar o livro do professor Moisés Nussensweig. É, vou usar o volume 1, certo? Vamos usar o 2 também, mas aqui no caso, uma parte da disciplina será pelo volume 1. Curso de Física Básica. Professor Moisés Nussensweig, professor aposentado da USP, é uma pessoa respeitadíssima, tem um currículo vasto, impressionante, e é muito didático, é muito agradável. Bom, esse livro costuma causar dificuldade, ele já usa um pouco mais de matemática do que o que de costume, tá? Mas na minha opinião é o livro mais adequado para o ensino superior. E para compensar aí por isso, a gente vai usar também alguns livros de apoio, né? Eu gosto muito do Física Clássica, e a gente vai usar esse aqui, o de Dinâmica e Estática. Eventualmente um que tem alguma coisa sobre hidrostática também. E o Haliday-Resnick, volume 1, que são assim, o Haliday-Resnick é um clássico utilizado no mundo inteiro, traduzido em várias línguas. O Moisés menos, o Moisés que me conste só tem em língua portuguesa mesmo, mas é um livro excelente, é excelente. Foi escrito para a língua portuguesa e ele trata do assunto com uma profundidade rara, sabe? Não conheço em outras literaturas um livro tão adequado, assim, tão bom para mecânica. Na realidade, para física geral todinha. Tá? Então, por isso, vou adotar esse livro. Toda a teoria será feita por ele. As notas de aula serão basicamente a exposição dos detalhes que o Moisés não faz. A abertura, eu vou abrir as contas, fazer comentários sobre coisas que às vezes ele só faz um comentário breve. Eu vou procurar aprofundar um pouco mais para meio que tornar um pouco mais acessível esse livro, que para mim é o melhor livro de física geral que tem no mercado, tá? Bom, se vocês tiverem dúvidas quanto até aqui a gente teve no planejamento da disciplina. Bom, uma coisa que eu vou fazer também é pegar essas notas aqui, convertê-las em PDF e disponibilizar no SIGA para que vocês possam ler depois e tal. Bom, acho que sobre o planejamento é isso. Se vocês tiverem dúvida, entrem lá no SIGA ou por esse e-mail aqui, né? Se quiserem criar o grupo de WhatsApp, fiquem à vontade. Qualquer dúvida que vocês postarem lá, eu vou procurar sanar nos próximos vídeos. Tá bom? Acho que de início é isso. Essa é a primeira parte da nossa aula de hoje.